Então, nessa ação penal 501.23.31.04, depoimento de Tarso Fernando Hertz Genro. Doutor Tarso, como lhe adiantei, o doutor foi então arrolado como testemunha. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o doutor apenas por força de lei, o doutor conhece as regras, que se o doutor faltar com a verdade, se o doutor mentir, fica sujeito a um processo criminal, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E com isso eu vou passar a palavra à defesa do senhor João Vacari Neto para as perguntas. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Tarso. Eu gostaria, primeiro, que o senhor pudesse confirmar se o senhor é filiado ainda hoje ao Partido dos Trabalhadores? Com muito orgulho, excelência. O senhor foi presidente do Partido dos Trabalhadores? Sim, fui presidente. Na crise do mensalão, eu assumi a presidência do partido. Qual foi o período, o senhor se recorda? Os anos? Olha, foi durante o ano de 2004. Perfeito. Nas eleições que o elegeram como presidente do partido, até das eleições que ocorreram depois, houve alguma mudança no pleito, na forma do pleito, de como é escolhido o presidente do partido? Não, eu fui, na verdade, eleito de maneira indireta, né? Não foi através de um processo de eleições diretas naquela oportunidade, porque o presidente José Genuíno renunciou e eu fui eleito pelo Executivo para presidir o partido naquele período de transição. Não houve nenhuma modificação de lá para cá. Perfeito. O senhor pode informar como é feita a eleição no Partido dos Trabalhadores para o cargo de presidente? É feito por um processo de eleição direta, né? Que elege uma chapa e essa chapa já põe na cabeça um candidato a presidente. O senhor já fez parte do Diretório Nacional do partido? Sim, eu fiz parte e sou integrante do Diretório Nacional. Quando a eleição para presidente, também já existe a definição de quem são os secretários, como secretário de Finanças, outros cargos do diretório, da direção do partido? Não, é eleita a chapa e a maioria indica os cargos e propõe à minoria a participação e cabe a essa aceitar ou não participar do Executivo. Perfeito. O secretário de Finanças, ele deve explicações a quem? Ao presidente ou ao Diretório Nacional dos seus trabalhos? Do ponto de vista formal, deve informações à executiva do partido. Porque o Diretório Nacional é um órgão colegiado que faz reuniões periódicas e apenas discute as estratégias políticas do partido. Não trata da administração interna do partido. Perfeito. Quem aprova dentro do partido as contas do secretário de Finanças? Eu acho que é executiva. Pelo Diretório Nacional, pelo menos, eu nunca participei da reunião que aprovasse as contas. O senhor sabe o senhor se recorda qual é a função de um secretário de Finanças no Partido dos Trabalhadores? Olha, no período que eu fui presidente do partido, o meu secretário de Finanças, o tesoureiro, era o atual senador Pimentel. Nós assumimos naquele momento para fazer um trabalho de reorganização da tesouraria do partido em função da crise que ocorria, né, naquele período. Então, eu não tenho informação de como exatamente funciona esse processo, né, contábil dentro do partido, ou serviço de arrecadação de recursos, ou coisa parecida. Eu sei que tem uma fonte de recursos que é muito importante, que é a contribuição dos deputados e senadores. Mas é certo que no seu mandato houve uma mudança na forma de condução dos trabalhos da Secretaria? Olha, eu determinei naquela oportunidade, né, que todas as movimentações de arrecadação que fossem feitas fossem anotadas quem é o responsável, para quem vai pedir e apontar a legalidade desse relacionamento. Mas eu fiquei apenas, se não me equivoco, 9 meses, 8 meses na presidência do partido. Eu não sei se essa regra depois foi mantida, mas foi uma regra que eu propus naquele momento, inclusive anunciei publicamente. Quem sucedeu o senhor na presidência do partido? Na presidência do partido, quem me sucedeu foi Ricardo Berzoim.
porque eu seria candidato a presidente do partido naquela oportunidade, mas resolvi não apresentar a minha candidatura, porque havia um conflito político interno dentro do partido, dentro do próprio diretor nacional, e eu achei melhor não apresentar a minha candidatura e assim não o fiz. Perfeito. O senhor se recorda quem sucedeu o senador Pimentel na função de secretário de Finanças? Sinceramente, eu não me recordo. Não me recordo porque a eleição é interna, né, a executiva, que faz uma negociação entre os diversos setores do partido, como ocorre, aliás, em todos os partidos, né? Mas não me lembro quem é que sucedeu o senador Pimentel. O senhor se recorda se o secretário de Finanças ele tem mandato? Não. Ele é colocado, né, pela executiva, evidentemente é chancelado pelo diretório, mas ele pode perder esse mandato em determinado momento, se assim as forças políticas internas resolverem, né, e a própria executiva resolver, ou se tiver um acordo político. Perfeito. O senhor conhece o senhor João Vacari? Olha, eu conheço fisicamente o Vacari, né, mas sempre tive uma relação com ele, uma relação normal, ordinária dentro do partido. Nunca tive nenhuma intimidade com o Vacari, inclusive até estranhei eu ser rolado como testemunho de defesa, né? O que faço, evidentemente, com muito prazer, mas não sei em que eu posso colaborar com esse processo. O senhor participou da eleição na qual ele foi indicado como secretário de Finanças? Não participei. O senhor tem algo... Pois não. Eu fiquei muito tempo licenciado do diretor nacional, né? Porque eu depois fui para o Ministério do governo do presidente Lula, eu fui ministro da Justiça, ministro de Relações Institucionais, depois fui governador do Estado, então eu participava muito pouco das reuniões do diretório. Reassumi plenamente, recentemente, o diretório nacional, embora sendo integrante do diretório. Nessa militância dentro do partido, o senhor chegou a ouvir alguma reclamação, alguma objeção sobre o que o senhor Vacari executava como secretário de Finanças? Não, nunca ouvi falar nada em desabono ao Vacari, e nem comentários, nem positivos nem negativos, porque a função de tesoureiro ou diretor de finanças é uma função técnica, né? Então, eu não me lembro, inclusive, do Vacari ter participado de debates políticos dentro do partido. Perfeito. Eu estou satisfeito, excelência. Obrigado. Obrigado, senhor Tarso. Os demais defensores têm indagações? Lúcio Purlucelli, se o depoente conhece a empresa Rio Mariner Óleo e Gás. O doutor conhece a empresa? Não conheço. Pelo menos o nome não me suscita nenhuma lembrança. Nada mais, excelência. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Sem perguntas, ministro. E o assento de acusação tem indagações? Doutor Tarso, o juízo também não tem questões a serem colocadas ao doutor, então eu vou declarar encerrado o seu depoimento. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em prestar esse depoimento e a sua colaboração. Muito obrigado. Obrigado.